pesado? Cadê aquela galera boa? Prof, você está sumido? Estou sumido, né? Mas hoje eu quero falar com você acerca da denominada tortura branca. É isso aí, né? A gente volta aí com as nossas lives, jogando pesado, né? Você que nunca assistiu, tá assistindo agora, ao vivo, não é isso? E saindo um pouco das questões, né? Fazendo agora essa live mais direcionada aqui comigo diretamente, né? Porque geralmente eu faço lá, jogo nas questões, vocês acabam me vendo só no final. Isabel na área, daqui do DF, jogando pesado, todo mundo, né? Eu fico feliz aí, a galera que foi pro aulão Adelante, escrivão da Polícia Civil do Paraná, né? Eu falei que eu não ia brincar no aulão, não falei? Eu não disse pra vocês? Bem, eu não, Deus, né? Mais uma vez o Zuki, com a bênção de Deus, não é isso? Não só eu, como os outros professores também, acertamos as questões na prova, né? Veja, nada mudou. Eu me dedico, né? Então, a resposta ela vem. Amigo da Ana Paula Mendes aqui. Ana Paula Mendes. Tentando lembrar. Quero ver quando você vem em Natal. Cara, vou fazer o aulão Adelante delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, né? Com certeza. Estão perguntando, professor, você vai fazer aulão Adelante Polícia Civil do Ceará? Claro que eu vou fazer, né? Meus alunos do Nordeste, eu ainda não fiz um aulão Adelante no Nordeste, ou já fiz na Bahia, tá certo? Mas eu ainda não fiz no Ceará, né? Então quero fazer no Ceará, Fortaleza, a gente vai ver se faz. PCDF, enfim. Hoje reggae, ó. Eu gosto de reggae também, né? Mas hoje eu não coloquei a musiquinha. Eu vou dar só uma dica para vocês aqui. Acho que eu nunca falei sobre, né? Com essa denominação. É claro que não é uma aula acerca da Lei 9455/97. Você tem uma aula minha de 2 horas e meia falando só da lei de tortura. O professor está onde? Lá no YouTube. Joga lá, Ailton Zucchi Tortura. Joga lá, Ailton Zucchi Tortura. Professor, mas você tortura? Claro que não, né? Para você achar lá no YouTube. Ailton Zucchi Tortura. Inclusive eu dei essa aula num curso que eu dava aula já há um tempo. Enfim, tá lá, beleza? Acha lá, claro, faça a sua atualização também nas informações que eu passei lá. Beleza? Mas é uma aula muito fechadinha. Quem já assistiu essa aula no YouTube? Né? Lá sim, eu dei uma aula da lei de tortura 2 horas e 30, né? Jogou duro lá, jogou pesado demais. Beleza? Bem, e aqui eu vou falar da tortura branca, né? Tortura branca. É importante a gente saber que a tortura, veja, há um impeditivo constitucional, né? Há um impeditivo constitucional no que se refere ao procedimento de torturar alguém para se obter uma informação, por exemplo. Muito embora eu tenha a Lei 9455, mas veja, o fundamento é constitucional. Porque lá no artigo 5º, inciso 3, ele menciona: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Lá no artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal. Isso aqui é muito interessante, porque eu tenho, aí jogando pesado demais, que eu não gosto de jogar no basicão, eu tenho a denominada teoria da bomba relógio, né? Teoria da bomba relógio, que inclusive está lá no Zucderno. E veja que nos Estados Unidos já lançaram mão dessa teoria, né, para a obtenção de informações, né, de terroristas que instalavam essas bombas em determinados locais, né? Então, lá nos Estados Unidos, veja, é possível, né, o Estado lançar mão desse procedimento, né, da tortura para obter informações. É a teoria da bomba relógio. Será que é possível a aplicação dessa teoria no Brasil? Não. Não por quê? Porque há uma vedação constitucional, né? Inclusive em sede de cláusula pétrea, é isso?
Porque consta lá no artigo 5º, inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, mesmo que terroristas instalassem bombas aqui no Brasil, então, para obter essas informações, o local onde se encontram essas bombas, não se poderia aí, lançar mão da tortura, né, para atingir esse objetivo. Não há que se falar na aplicação da teoria da bomba relógio, no que se refere ao direito penal pátrio, né? No que se refere à produção de prova, prova, quando você raciocina com a órbita processual penal pátria, jogando pesado demais. E é importante ainda que a própria Constituição menciona lá no inciso 43 o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura. É isso? E aí foi editada a lei 9455, né, /97, atendendo esse comando constitucional, né? É o que a doutrina menciona de mandado de criminalização. A Constituição estabelecendo, né, ordenando, melhor dizendo, ao legislador ordinário a elaboração, a feitura de uma norma, de uma lei, né? E aí foi editada a lei 9455/97. É importante ainda mencionar que o Brasil adotou a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura em 1989, a Convenção contra a tortura e outros tratamentos degradantes ou penas cruéis, desumanos em 1991, né? Mas é importante ainda, se você numa redação jogando pesado, falando lá sobre a tortura, né? Podia cair, né, na redação. É importante você falar que a tortura já foi institucionalizada no Brasil, né? Lá na época da ditadura, a tortura ela era institucionalizada. Lançava-se mão da tortura para obter informações. É o próprio Estado, né? Então, mergulhando aí na ditadura, você vai verificar que a tortura já foi institucionalizada. Bem, importante, e aqui eu só vou dar uma dica, né? Por isso que eu coloquei a tortura branca na órbita do direito penal. Claro que não é uma aula sobre a lei de tortura, analisando todos os artigos. Eu tenho uma aula dessa, 2h30, lá no YouTube. Pode jogar lá, Hilton Zuc Tortura, 2h30. Beleza? Aqui eu só vou dar uma dica. Aqui eu não poderia entrar já na pedra de toque. Como vocês sabem, a nossa didática, a Zuc Didática, é o desenho, primeiro o desenho, depois eu vou na pedra de toque, né? Vocês que já assistiram nossos... Eu tenho quase 800 vídeos no YouTube. Joga pesado lá, então você já assistiu, né? Nossos vídeos aí lá no YouTube. Você que começou a assistir agora o Zuc, claro, já saiu... Calma, tem muita coisa aqui, são 800 vídeos, jogando duro. E falando em jogando duro, já que eu fiz o meu desenho, né? Eu já devo entrar agora na pedra de toque. Comentei um pouquinho aqui acerca do histórico da lei 9455/97. É importante... e lá na aula eu falo muito mais, beleza? Então, tá. Importante aí, eu não poderia deixar passar batido de informar o seguinte: o nosso aulão adelante para escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Você não pode deixar de participar. www.adelante.net.br. Estuda para delegado? Vai nesse aulão. Estuda para agente de polícia? Vai nesse aulão. Estuda para escrivão aí que você tem que ir mesmo. Beleza? O jogo vai ser duro. Quem foi no aulão da Polícia Civil do Paraná viu que a gente não brinca, né? Veja, a gente trabalha em cima das questões. O aulão tem minha cara, né? É aquele negócio. Já viram já que no aulão eu sou meio sério no aulão, né? Então, é porque eu sou assim, né? É o jeito, entendeu? Eu não tô lá para contar piada, para lançar banda de música, eu vou para jogar duro. É por isso que eu fechei a prova, com todo respeito. Quem tava no aulão sabe disso. Eu dei praticamente todas as questões. Dei todas as questões lá. Beleza? Legal. Lá ele é fechado. Isso aí. Lá eu sou fechado. Beleza? Vamos voltar aqui. Mas o prof é muito tranquilo. É só no aulão mesmo que eu tenho que ficar. Entenderam? Vamos voltar aqui. Bem, então falei do aulão, né? Quem é que vai participar desse aulão aí? Quem é que vai participar desse aulão? Aulão adelante. É isso? Escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Beleza? A galera vai participar desse aulão aí. Fico feliz aí. Rafaela, né? Isso, bacana. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Já falei do aulão, ainda temos vagas ainda, né? A professora Flávia Rita, eu falei que a professora para trabalhar 1h30, porque são 20 questões de português, ela vai trabalhar 1h30, então o jogo vai ser pesado. Beleza? Isso, eu vou pegar lá extravagante, vou pegar penal especial, penal geral.
comigo, beleza? E o outro professor vai trabalhar processo penal. Lá no Paraná, eu peguei tudo, né? Inclusive processo penal. Mas agora eu dividi. O processo penal vai ficar com outro professor lá. Volta para mim aqui. Tá, então já falei do aulão Adelante, inscrições no www.adelante.net.br. Depois de ter falado um pouco, né, bem resumido, acerca do histórico aí da Lei 9455/97, né? Essa lei ela tem um fundamento constitucional porque há um mandado de criminalização, não é isso? O inciso 43 do artigo 5º mencionando que a lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura e continua lá. O tráfico de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo, enfim. É um mandado de criminalização, né? Uma ordem, para falar a verdade, ao legislador ordinário. E aí foi criada a Lei 9455/97. Beleza? Tranquilo. É importante você saber que lá na Lei 9455/97 eu tenho o artigo 1º, né? Que menciona: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, não é isso? E aí eu tenho a letra A, por exemplo, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, eu vou te chamar no Perceba porque, veja o verbo, constranger alguém. O que é constranger? É sujeição, né? É anulação de vontade, é isso? Mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Veja, violência, né? Aí ele fala aqui, ó, eu tenho a vis corporale, corporalis, né? Que é a violência física, mas eu também tenho a violência moral, que é a vis compulsiva, beleza? Importante. É importante ainda a gente mencionar que o agente, quando ele tem essa finalidade, né? Veja, de constranger o agente, e aí eu vou analisar aqui a letra A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, eu tenho um dolo específico. Esse delito aqui, que é a tortura à confissão, que eu vou até te passar outros nomes que pode aparecer na sua prova, é considerado também um delito de intenção. Beleza? É um dolo específico. É isso? É um delito de intenção. É importante mencionar que a tortura à confissão pode aparecer na sua prova assim: tortura à prova, tortura persecutória, tortura inquisitorial ou tortura institucional. Beleza? Ah, professor, só conhecia tortura à prova e tortura à confissão. Mas aqui o jogo é pesado demais. Então, a tortura à prova, tortura à confissão, tortura persecutória, tortura institucional ou tortura inquisitorial. É a denominada tortura à confissão. E eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: veja que há necessidade, né, do agente confessar. Não há necessidade de que o agente venha confessar. Se eu estou torturando com aquela finalidade, né, e aí a doutrina divide, porque há uma parte da doutrina que entende que é um crime formal, né? Basta, né, que o agente venha torturar a vítima com aquela intenção. Qual a intenção? Obter informação, declaração, confissão da vítima de terceira pessoa. Então, a parte da doutrina, eu digo até majoritária, entende que é um crime formal. Mas há uma parte da doutrina que entende que é crime material. Por quê? Porque, veja, tudo bem, eu tenho que ter intenção, mas eu tenho que ter um resultado naturalístico. Qual seja, causar sofrimento físico e mental. Então, eu tenho que ter um resultado naturalístico. Então, trata-se de um crime material. Não basta só torturar a vítima com a intenção de obter declaração ou confissão. Ele tem que causar sofrimento físico ou mental. Então, essa parte da doutrina entende que é um crime material. Entenderam aí? Então, você que está, né, jogo pesado, delegado, resolvendo a questãozinha de prova, é bom você mencionar essa divergência da doutrina. Uma parte da doutrina entende que é um crime formal, basta que o agente venha torturar a vítima para obter uma confissão, declaração, não há necessidade da confissão, não é isso? Eu teria o crime de tortura consumado, né? Tortura, confissão consumado, mesmo que a vítima não venha confessar, não é isso? É uma parte da doutrina entendendo que é crime formal, e uma outra parte da doutrina entendendo que é crime formal. Olha só, não, tudo bem, não há necessidade que a gente venha confessar, mas tem que ter um resultado naturalístico, ou seja, causando-lhe sofrimento físico ou mental.
Bacana, tranquilo. Aí colocou ali, para o Sérgio é formal? Olha, eu ainda não vi questão do Sérgio questionando se era crime formal material, não. Até porque tem divergência na doutrina. Eu não vi. Se você viu, você até manda para eu ver. Beleza? Porque eu ainda não me deparei com a questão dessa. Beleza? O que eu vejo é da doutrina. Um doutrinador falando que é formal, outro falando que é material. Né? Mas explicar a diferença, por que uns entendem que é formal e outros entendem que é material, só aqui no Jogo Duro. Porque lá só fala, é crime formal. Mas aí não fala, vem cá, mas uma parte da doutrina entende que é material. E explica o aluno. Aí fica o aluno, lê uma doutrina, aqui é material. Caramba, aqui é formal. Eu não estou entendendo. Veja, tudo bem. Você tem que saber que há divergência na doutrina e o fundamento. Por que entende que é formal? Aí você vai falar, né, que basta que haja lá o constrangimento à vítima com aquela finalidade. Beleza? Eu vejo na doutrina, né, a maior parte da doutrina entendendo que é formal. Mas eu, particularmente, entendo que é um crime material. Né, e alguns outros aí. Beleza? Mas eu penso que somos minoritários. Porque, veja, não basta só o constrangimento com a finalidade. Porque o tipo menciona aqui, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Né? Causando-lhe. Ou seja, demanda um resultado naturalístico. Qual seja, sofrimento físico-mental. E aí, com a finalidade, o dolo específico, né? É o dolo de intenção. Qual é a finalidade? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Olha eu jogando duro, dando aula de lei de tortura, que eu falei que eu não ia dar aula sobre... Aí eu não sei, né? Ir logo na pedra de toque. Eu gosto de desenhar. Aí eu vou só fazer esse comentário aqui. Beleza, aí eu já vou aqui na pedra de toque, já para não virar aula. Eu tenho uma aula de 2 horas e meia, 2 horas, né, e meia lá no YouTube, depois você dá uma olhada lá. A finalidade aqui era só para falar da tortura branca. Tá, então fica ligado, beleza? Fica ligado. Tá. E aí é bom que eu vou falar da tortura branca em cima da tortura confissão, né? Bacana, bacana. Veja que quando eu trato lá da tortura confissão, né, o agente, por exemplo, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte. Primeiro, que o exemplo que você tem sempre na sua mente é um suspeito, né, de ter furtado um relógio, ser levado para a delegacia e os policiais começam a torturar para que ele venha confessar. Esse é o exemplo que você tem na sua cabeça. E é o exemplo que você leva para a prova. Ao examinador, sabe o que ele faz? Ele pega um credor torturando um devedor. Ele pega um marido torturando uma esposa infiel para obter dela uma informação, uma declaração, não é isso? De um relacionamento extraconjugal. Ou ele pega traficantes de uma comunidade torturando um repórter. Né? Você viu esse repórter que paga de polícia? Fica lá na comunidade investigando? Repórter investigativo. E aí você acha que a tortura só pode ocorrer no âmbito de delegacia. Você vai ganhar no meio da cabeça. Esses 3 exemplos que eu te dei, o agente vai responder por um delito de tortura na Lei 9455/97, jogando pesado. Entenderam ou não? Então, perceba bem, é por isso que o delito de tortura, quando eu trato lá da tortura confissão, né? Eu tenho alguns casos aí que eu não vou entrar aqui, você, né, já estudou, aqui não vou dar aula da lei de tortura. É importante você saber que alguns tipos na lei de tortura, eu tenho aí a figura de crime próprio, né? Crime próprio. Aí tá colocando ali hierarquia. Não, aqui na confissão não, né? Não tem isso, né? Primeiro que tortura, e aí eu falava que alguns tipos aqui, como por exemplo a tortura do encarcerado, a tortura castigo, a doutrina entende que trata-se, né? São casos de crime próprio. Mas a tortura em regra é crime comum. Não é isso? Qualquer pessoa pode praticar o delito de tortura. É por isso que a tortura como crime comum você só vê aqui no Brasil. Nos outros países, para
que ocorra o crime de tortura, o sujeito ativo ele tem que ser agente público. É por isso que o crime de tortura é denominado crime jabuticaba. Crime jabuticaba por quê? Porque a tortura como crime comum, eu só tenho essa figura no Brasil. Bacana? Jabuticaba, né? Genuinamente brasileiro. Ou seja, na modalidade de crime comum. Joga pesado aí. Jogou? Jogou pesado. Joga pesado e vem pra cá. É importante. Então, quando eu trato aqui da tortura confissão. Eu já vou entrar na pedra de toque, né? Já desenhei. Não posso nem me estender aqui. Não, daqui a pouco eu vou dar uma aula de lei de tortura. Vou me empolgando aqui, já vou falando os tipos. Bem, tá. Vamos lá, então, para esse detalhe que eu falei, né? Então, fica esperto, né? Que trata de um crime comum. Então, olha só. A esposa que tortura o marido para obter uma informação ou declaração, né? Uma informação, por exemplo, eu diria uma informação de um relacionamento extraconjugal, ela pode ser enquadrada aqui no delito de tortura. O credor que tortura o devedor para obter o quê? Uma confissão de dívida. Olha lá, ó, para obter informação, declaração, confissão. Esse credor pode entrar aqui no delito de tortura. Entenderam ou não? Na tortura, confissão. Né? Os traficantes que torturam um repórter investigativo. Professor, Tim Lopes, pode ter ocorrido ali o delito de tortura. Não é isso? Se ficar comprovado que ocorreu a tortura, naquele caso do Tim Lopes, né, e depois eles mataram o Tim Lopes, aí eu tenho o concurso de crimes, né? A meu ver, eu tenho tortura e mais um homicídio que deve ter sido aí qualificado. Não sei como foi o modus operandi. Entenderam ou não? Então não tem como eu falar qual foi a qualificadora aqui, porque realmente eu não conheço o caso a fundo, não é isso? Bacana, mas aí eu tenho 2 delitos aí. Beleza? Tranquilo. Tá. Eu vou jogar pesado com você para dizer o seguinte. Veja que eu te pergunto, necessidade de vestígios de ordem física na tortura? Você vai ver que habitualmente eu tenho vestígios de ordem física. Professor, não entendi. Aquela pessoa que é torturada, né? Ela não fica cheia de marcas, né? Que essas marcas, esses hematomas, eles são analisados lá no ML, não é isso? Não é isso? Lesões corporais, né? Eu te pergunto, mas será que há necessidade dessas lesões? Sim ou não? Não há necessidade. Não há necessidade por quê? Porque eu tenho a denominada tortura psicológica. Entenderam ou não? Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Sofrimento mental, tortura psicológica. Essa tortura física que acaba deixando lesões, né? Lembra de sangue, né? Sangue vermelho, joga pesado. Então, quando eu falo tortura branca, na verdade, eu estou fazendo alusão à tortura psicológica. Joguei duro com você, coloca aí, tortura branca. Tortura branca é a tortura psicológica, entenderam ou não? Eu posso torturar a vítima, né? Veja, causando um sofrimento mental com o objetivo de obter uma informação, uma declaração, confissão da vítima. Entenderam ou não? Então é a denominada tortura branca. Coloca aí, a tortura psicológica. Tá? Se contrapõe ao que você poderia chamar de tortura vermelha, né? Ou seja, aquela que deixa lesões. Professor, é meio que similar, né? O que você já viu lá, quando eu chamo de tentativa vermelha ou tentativa branca, né? Quando eu raciocino lá com os crimes de sangue, não é isso? Então, veja, no homicídio, né? Ocorreu lá o disparo de arma de fogo. Quando eu faço uma alusão em relação ao bem jurídico ter sido atingido, né? O bem jurídico foi atingido, né? Uma pessoa com vida, por exemplo. E aí causa lesões, né? E você tem sangue, e você tem a denominada tentativa vermelha. Quando você raciocina, né? Realizou o disparo de arma de fogo e acabou não atingindo aquela pessoa. Eu tenho tentativa? Tenho, mas o bem jurídico foi atingido? Não. Eu tenho a tentativa branca. Aí, como eu jogo duro com você, eu vou puxar, porque eu não gosto de basicão. Veja, eu tenho a diminuição da pena quando eu trato de tentativa, concorda comigo? Quando é que a pena vai ser... Quando é que eu vou ter uma diminuição maior? Na tentativa vermelha ou na tentativa branca? Já estou lá na tentativa, deixa eu linkar.
E aí? O cara deixa eu linkar e depois não reclama, né? Não deixa linkar, não. Né? A pena não é diminuída quando eu trato de tentativa? Primeiro você tem que falar se você concorda comigo ou não. Vai pensando aí. Né? E aí? Concorda comigo? Eu tô te perguntando, porque veja, quando você trata de tentativa, né? O que diz o artigo 14? Calma, o que diz o artigo 14? Quando ele fala da pena da tentativa, ó, artigo 14, né? Veja lá, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. A pena não diminui de 1 a 2 terços? Quando eu trato de tentativa, larguei lá larguei a tortura branca, eu sou doido. Já tô falando aqui de tentativa vermelha e tentativa branca. Deixou linkar, daqui a pouco eu volto para lá. A pena ela pode ser diminuída de 1 a 2 terços. Não é isso? Aí cai na prova assim. Quando é que eu tenho uma maior diminuição da pena? Na tentativa branca ou na vermelha? Maior diminuição da pena. Maior diminuição da pena eu vou ter na tentativa branca. Beleza? Quanto mais próximo da consumação do delito, menor a diminuição. Ou seja, na tentativa vermelha, a diminuição é menor. A diminuição vai ser maior na branca. Entenderam? Então, viu como eu consigo trabalhar? É quando eu tenho uma escala penal aí, ó, diminuída, ele menciona lá, diminuída de 1 a 2 terços, né? Ou quando trata aqui dessa causa de diminuição. Entendeu? Entendeu? Em homenagem aí ao princípio da proporcionalidade, né? Beleza? Tá, aí eu falei de tentativa branca, falei de tentativa vermelha, a aula é para quem estuda, voltei, bum, linkei, voltei de novo. Para onde você voltou, professor? Para a chamada tortura branca, né? Isso, aí eu voltei para cá. Quando eu trato de tortura branca, é importante, né? É a tortura psicológica. É isso? É a tortura psicológica, né? Aqui não há que se falar em diminuição de pena, né? Beleza? Que é uma outra situação, né? Inclusive, na tortura psicológica e na tortura psicológica, ou quando você tem aí aquela tortura, uma tortura de ordem física, eu tenho a consumação do delito, não há necessidade, desde que haja finalidade, né, causando sofrimento, intenso sofrimento físico e mental, não há necessidade da confissão. Não é isso? Jogando duro com você. Então fica esperto, tá? Então a tortura psicológica é chamada aí de tortura branca. Beleza? Coloca aí no seu Zucderno, né? Vou colocar mais essa aqui, professor. Bacana, bacana, bacana. Bacana. É claro que se você tem essa confissão, né, o agente acaba confessando, submetido à tortura, é claro que você tem aí uma prova ilícita, né? É uma prova ilícita. Essa prova, se constar do processo, ela deve ser retirada do processo, né? É uma prova ilícita. Não há possibilidade de uma condenação com base em prova ilícita, né? Não há que se falar aqui da aplicabilidade da teoria alemã da proporcionalidade. Beleza? Proporcionalidade das provas, né? Aí você faz a ponderação de bem jurídico. Não, aqui não vai ser possível lançar mão dessa prova para condenação. Beleza, pessoal? Já para não sair, para não ficar, né? Para ter mais algumas informaçõezinhas, vou só falar de jurisprudência, tá? Quando eu trato aqui da lei de tortura. É importante quando você trata lá. Vamos lá, professor. Deixa eu passar um bizu aqui. Tá. Veja que a tortura, o parágrafo 5º, né, menciona que a condenação acarretará perda ou emprego público, a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. É importante você saber que a perda do cargo aqui é automática, independe de fundamentação na sentença, beleza? Eu tenho um agravo regimental, número 138, 138, 89, 53, São Paulo, 2013, né?
não há necessidade de fundamentação na sentença, beleza? É importante. Importante ainda, quando eu trato do crime de tortura, veja que o parágrafo 6º menciona: o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. A pergunta que se faz é o seguinte: será que seria possível o indulto, considerando que, quando se trata de lei de crimes hediondos, que foi uma lei anterior à lei de tortura, a lei, quando ela quis vedar o indulto, ela sim o fez, lá na lei de crimes hediondos. Ora, se eu tenho uma lei posterior que nada falou, é porque o legislador ele não queria a vedação do indulto, ou seja, possibilitando o indulto quando eu trato de lei, da lei 9455/97, que inclusive foi uma lei posterior. Essa é uma corrente. Essa corrente você vai chamar de minoritária. A corrente majoritária é do STF, que entende que não é possível o indulto também em sede de tortura. Por que não? Porque quando ele menciona o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, ele menciona o seguinte: olha, o indulto, na verdade, seria um tipo de graça. Seria uma espécie de graça, né? Quando você vai na igreja, beleza? E aí você vai fazer um pedido. Você vai fazer o seu pedido, né, a sua oração. Você vai sozinho ou vai com uma muvuca de gente atrás? Você vai sozinho, você vai pedir graça, né? Então a graça é o quê? É individual. Beleza? E o indulto é coletivo, mas para o STF o indulto seria aí uma espécie de graça. Beleza? Seria uma graça coletiva. Então para o STF, quando ele fala graça, inclui também o indulto. Então, muito embora a lei não mencione, não é possível o indulto também. De acordo com a letra da lei? Não, de acordo com o pensamento do STF. Beleza? Importante ainda, quando eu trato ainda da lei de tortura, agora só quero fechar as jurisprudências, né? Em relação ao início do cumprimento da pena. Veja que o parágrafo 7º menciona: o condenado por crime previsto nesta lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, que é a tortura ou omissão, né, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Aqui eu tenho divergência na jurisprudência. Eu tenho o STJ entendendo que não há necessidade de iniciar no fechado. STJ com essa pegada. E eu tenho o STF, numa decisão de 2015, da primeira turma, entendendo que, no caso de tortura, há necessidade de iniciar no fechado. Professor, o que foi? Mas eu sei que o STF ele já falou que nos hediondos não há necessidade de iniciar no fechado. E a tortura é um crime equiparado a hediondo. Não é um contrassenso? É pior que é um contrassenso mesmo. Aquela decisão foi de plenário. E aí vem a primeira turma com uma decisão louca dessa em 2015, mencionando que tem que iniciar no fechado. Então, né, o STF ele tem que, né, veja, entrar num denominador comum aí. Então fica ligado aí, tá? STJ entende que não há necessidade de iniciar no fechado, porque o parágrafo 7º estaria, né, ofendendo o princípio da individualização da pena. Quem é o legislador para dizer que o cara tem que iniciar no fechado? Quem tem que dizer se o condenado tem que iniciar no fechado é o juiz, e não o legislador, né? Ofenderia, na verdade, dois princípios. O princípio da separação dos poderes, que estaria aí o legislador, o legislativo entrando na seara do judiciário, né? E ofenderia também o princípio da individualização da pena. A pena tem que ser individualizada. Não pode o legislador criar uma norma dizendo que todos aqueles, né, que se encontram na situação X têm que iniciar no fechado. Não, o juiz que tem que analisar, individualizar a pena, né? Então, joga pesado. Beleza? Tranquilo. E a última jurisprudência que eu quero deixar com você aqui é acerca do ato de tortura, né? Ser considerado aí, o crime de tortura ser considerado, as figuras típicas, ato de improbidade administrativa, o STJ com essa pegada aí. Entenderam? Então ficam ligados aí, tá? A galera tá fazendo um CESP em relação a jurisprudência, né? Visualizar como um ato de improbidade administrativa. Beleza? Sempre lembrando ainda, né? Olha eu já dando aula de tortura, falei que não ia fazer isso. Sempre lembrando ainda que quando eu trato do resultado morte, já viram lá na tortura qualificada pela morte? Aquela morte lá é uma morte a título de culpa, beleza? Porque se eu quero matar o agente
e utilizar a tortura como modus operandi, né, como meio, não é isso? Eu vou ter lá o homicídio qualificado pela tortura, né, e não há que se falar de aplicar a lei 9455/97. Deu para entender isso? Beleza, pessoal? Tranquilo? 34 minutos, né? Eu só queria falar da tortura... Só queria falar da tortura branca, beleza? Acabei aqui, né, falando algumas coisinhas aqui que acho que não custa nada. E ainda vou falar mais uma, que eu sou, né, eu gosto disso. Professor, qual a diferença da tortura, castigo para o delito de maus tratos? Filhão, deixa eu te falar uma coisa. A diferença está no elemento subjetivo do agente. O examinador ele vai ter que te falar. Beleza? Como assim, professor? Se na prova aparecer lá que Tício, abusando dos meios de correção, entendeu não? Encostou ferro em brasa, não é isso? Vamos lá. Encostou, né, ferro em brasa em seu filho, mas com o dolo de corrigir. Se ele está falando que o dolo era de correção, muito embora tenha encostado ferro em brasa, professor, mas encostar ferro em brasa numa pessoa, isso é tortura. Calma, a questão está te dando o elemento subjetivo. A questão está falando que a intenção era corrigir. Então, veja, há um excesso dos meios de correção. Você tem que marcar maus tratos, filho. Abusando dos meios de correção. Não marca a tortura, não. Você pode chorar na prova. Ai, professor, eu tô chorando, porque isso aí é tortura. Sim, deixa pra chorar lá. Mas na prova você não pode dar mole. Né? Isso, olha lá. Eu estava com essa dúvida. Um vídeo terrível. Isso. Então tem que ver, né? Abusando dos meios de correção. Mas aí, o examinador está te falando. O examinador ele vai ter que te entregar o dolo. Qual é o dolo? Né? Agora, se lá menciona que Tício, né, veja, com o dolo de castigar seu filho, né, o sadismo, não é isso? Aí, veja, a intenção já é outra, né? Que ela sabe, o agente, ele tem aquela intenção, veja, de torturar, de castigar, né? É isso? Então aí você já visualiza um outro tipo de dolo. A questão vai ter que te falar. Beleza? Tranquilo? Isso. As causas de aumento de pena, depois eu vou falar aqui. Beleza? Não vai dar agora para falar, mas eu vou fazer uma outra aula. Mas eu tenho uma aula de... Olha lá, para você ver, 37 minutos. Eu tenho 2h30 falando só de tortura. Dá uma olhada lá no YouTube. Ailton Zucchi Tortura. Pode jogar lá, você vai achar. Beleza? E aí você vai jogar pesado demais. Deixa eu ver ainda o que eu posso... Então deu para você entender que quando se trata lá do maus tratos e o tortura castigo, viu? Onde você vai conseguir diferenciar, beleza? Elemento subjetivo. Inclusive, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia a dia, o juiz ele fica... porque o juiz ele tem que saber qual era a intenção. Entenderam ou não? Então, é difícil, né? O juiz conseguir fazer essa diferença entre tortura, castigo e maus tratos. Aí na prova cai. Ah, professor, não se liga só no dolo. Ele vai ter que te falar o dolo. O examinador vai ter que te falar o dolo. Ele não pode soltar uma questão sem... Como assim, professor? Ele vai falar se ele está com dolo de... Não, ele vai dar os bizu. Qual de bizu, professor? Maus tratos, filho. Abusando dos meios de correção. Olha lá no 136. Né? Que é um crime de forma vinculada, inclusive. Dá uma olhada lá que você vai ver o tipo. Beleza? Ele vai ter que te passar. Aí você se liga. Não chora não. Não vai marcando tortura não, que você vai ganhar no meio da cabeça. Fica ligado no dolo, no tipo de dolo. Tá. Aí eu dando... Rapaz, eu falei que eu não ia fazer isso. Deixa eu dar mais um bizu. Mais um bizu. Vem cá. Fica ligado. É uma pegadinha que, inclusive, acho que é algo agora no Paraná. Mas eu já tinha falado nas aulas, acho que no aulão falei também. Lá na tortura discriminatória, né? Fica ligado na tortura discriminatória, porque ele vai colocar uma situação em que o agente tortura a vítima em razão da opção sexual. Há uma discriminação? Há.
Professor, então vai responder na lei de tortura? Não. Não por quê? Porque a tortura discriminatória, olha o que menciona a letra C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Opção sexual não entra. Para falar a verdade com vocês, opção sexual não entra em nenhum tipo penal, joguei pesado. Joguei pesado. Como assim, professor? Caracterizando uma qualificadora, caracterizando uma causa de aumento. Opção sexual não entra em nenhum. Não, professor, na injúria discriminatória não entra. Pode ir lá. No racismo, não entra. Na tortura discriminatória, não entra. E ele sempre, o examinador sempre vai jogar opção sexual na lei de racismo, opção sexual na injúria discriminatória, opção sexual aqui na lei 9455/97, que eu entendo que há uma carência legislativa na proteção dessas pessoas, que são seres humanos, né? Igual a qualquer um. A opção sexual diversa, qual o problema disso? Um ser humano. Então a legislação ela tem que ser mais rigorosa também para proteger essas pessoas, né, desses abusos aí. É isso? Infelizmente não tem um tratamento penal quando a discriminação é homofóbica, jogando pesado. Inclusive numa redação cai uma questão dessa, você vem trabalhando. Não há, né, um tratamento penal no Brasil. Uma lei penal, por exemplo, qualificando um delito porque esse delito ocorreu em razão da opção sexual da vítima. Não há. Ou aumentando a pena, não há. Ou dando um tratamento mais gravoso, também não há. Entenderam ou não? Então fica ligado aí, a opção sexual ele adora jogar aqui. Beleza? Então tortura. Professor, mas fato é atípico? Eu não falei isso, filho, não falei isso. Não, porque você falou que não entra uma coisa é não entrar aqui na lei de tortura. E outra coisa é... Professor, por que você tá rindo? Porque eu sei, né? A sua dúvida, ela, tipo... E aí eu fico... Tá, como você não tá aqui assistindo, aí eu tenho que levantar a dúvida como se você tivesse, entendeu? Assistindo. Eu sei qual é a sua dúvida. Por quê, professor? Porque só sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida. Como eu já estive lá do outro lado, eu sei que essas paradas às vezes voavam assim na minha cabeça. Eu falei, cara, será que é a ti? Não, então vem pra cá, que eu tô quebrando teu galho. Na minha época não tinha Zuc, que esses bizu não. Eu tinha que saber, correr atrás. Volta, eu não estou falando que o fato é atípico. É claro, a gente vai responder por lesão corporal, pode responder até por tentativa de homicídio, um dolo eventual, não sei, um dolo direto, enfim, tem que ver qual foi a situação. Mas não vai entrar aqui na lei de tortura. Deu para entender? É isso que eu estou falando. Beleza? Tá, então para fechar, outra pegadinha que acontece muito quando você trata da lei de tortura. Professor, mas pelo amor de Deus, essa aula tá bacana. Cara, mas fica tranquilo. Vai nessa aula 2h30. Cara, na verdade eu pego a lei de tortura assim, ó. Assiste. Depois você vai falar, caramba, professor, bacana. Entendeu? Eu não tô dando aula aqui de lei de tortura. Por isso que eu tô falando pra vocês. Dá uma olhada lá. Eu só queria falar da tortura branca. Aí já caí aqui, já tô jogando duro. Vem aqui comigo. Uma questãozinha, sabe, que cai direto. Ele trata da... Para fechar a aula até amanhã. Para fechar... Caramba, cara, tá vendo? Eu fui parar aqui, cara. O que eu tô falando? Ah, tá. Uma pegadinha que cai direto para fechar a aula, né? Isso que eu queria falar. Em relação à tortura do encarcerado. Beleza? Tortura do encarcerado. Essa tortura castigo, alguns chamam de tortura punição, beleza? Joga pesado pra mim aqui. Tá. Beleza. Tortura castigo, né? Que a gente tinha falado. Alguns chamam de tortura punição. Deixa eu pegar agora aqui a tortura do encarcerado. A pegadinha que tem aqui na tortura do encarcerado, parágrafo 1º, agora do encarcerado, né? Naquela redação, parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal, a tortura do encarcerado. Não há necessidade aí da violência ou grave ameaça como elementares. Se você for verificar lá no outros tipos de tortura, eu sempre tenho lá, mediante violência e grave ameaça, mediante violência e grave ameaça. Só que na tortura do encarcerado, eu não tenho essas elementares. Então não há necessidade. Beleza? Tranquilo? Então fica ligado aí. É bom também você ficar esperto
porque e saber fazer uma diferença, né? Quando você trata lá da tortura do encarcerado com a lei de abuso de autoridade, tá? Então é bom você ficar ligado lá no artigo 4º letra B, que menciona lá, né, submeter alguém a constrangimento, o tipo menciona, né, aquela pessoa que está ali detida e submete aquela pessoa a um constrangimento, não é isso, uma detenção durante uma vistoria, ali a gente vai respondendo a abuso de autoridade. Se aquela pessoa está cumprindo pena dentro de um presídio, e aí o agente manda aquela pessoa, até pode até ter cometido uma infração administrativa, mas e aí manda ele colocar roupa de mulher, né, e ficar dando voltas dentro do presídio, aí eu tenho aqui a tortura do encarcerado, né, tá? Então é importante que quando eu trato aqui da tortura do encarcerado, é claro que essa conduta, né? Aí você tem que, a questão tem que mencionar que essa conduta, ensejou o sofrimento físico ou mental, porque o tipo, né? A figura aqui da tortura do encarcerado, ela demanda. Ainda tem um exemplo também de tortura do encarcerado. Você pega aquele detento, coloca ele dentro de um quarto escuro. E aí eu tenho jogos de luzes em cima. Veja, eu não tenho violência nem grave ameaça. Eu tenho tortura do encarcerado aí também. São medidas que não há previsão legal. Bacana? Legal? Tá bom? Agora, se a vítima ela é submetida a um constrangimento, né? Mas não chega aquele constrangimento não chega a ensejar um sofrimento mental aquela vítima, ou físico, aí você tem lá a lei de abuso de autoridade, né, que lá não há elementar sofrimento físico ou mental, não exige. Beleza? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, para essa dica, na verdade, eu queria falar da tortura branca, né? E a gente acabou até falando alguns pontos importantes aqui da lei de tortura. Beleza? Importante, né? Tranquilo? Mas a aula que eu tenho gravada no YouTube é 2h30. E aí eu falo 2h30. Já pensou falando 2h30 só da lei de tortura? Então você já pode ir lá, já com essas dicas que eu te passei, assistir essa aula. Beleza? Isso. Quarto branco de reality show. Não entendi quem falou. Aí tem aí, né, que aqui na verdade eu tenho que dar um bloqueio porque é fake. Pessoal, beleza então? Fizemos aqui 47 minutos. Eu ia fazer uma live de 15 minutos só, cara, mas eu não consegui, né? A gente acabou aqui falando um pouco aqui, falando da Constituição, né? Porque eu queria te dar bizu, porque pode cair na redação, né? Tortura e tal, então você já tem alguma coisinha para falar. Divergência doutrinária, enfim. Mas dá uma olhada lá nessa aula que eu passei. Se viu no Ceará, você vem? Claro que eu vou. Ceará eu já falei que vou. Pessoal, e aí? Bacana aí? Posso ir embora? Posso ir embora? Quem é que vai no nosso aulão? Acabou a aula, professor? Acabou. Só estava dando umas dicas ali. Na verdade, eu queria falar da tortura branca, eu falei. Essa prova do TJDF. Rapaz, vai cair a prova do TJDF. Obrigado, mestrão, eu vou. Pô, poderia cair na prova de TJDF, né? Fale sobre a teoria da bomba relógio. Tem lá no Zucderno também. E eu também tenho um vídeo. Tem um vídeo mais ou menos de 1 hora falando da teoria da bomba relógio. Coloca lá, Hilton Zuc, teoria da bomba relógio, YouTube. Tá lá. Né? Eu venho falando do histórico, enfim. Beleza? Vai lá, professor, tá dispensado. Tô dispensado, né? Beleza. Bora jogador em BH. Bacana. Olha aí, a Lu sempre minha seguidora antiga, rapaz. Gente boa. Beleza, quem é que nunca tinha assistido às nossas aulas aí, né? Já viu no YouTube, hoje pegou um ao vivo aqui. Aí falou assim, professor, realmente ele joga pesado. Vem com os nomes aí, né? Coisas aí que eu não sabia. Eu já tinha lido a lei de tortura, mas hoje eu me liguei aqui, né? Alguns pontos. Olha essa divergência doutrinária entre ser um crime formal e material, fundamento pelo qual uma doutrina entende X e a outra doutrina entende Y. Veja, aí eu já cresço, né?
Porque na prova eu só iria colocar assim, uns entendem que é forma outro material, sem explicar. O examinador, não, mas não é isso não. Professor, qual é o seu Instagram? Meu Instagram? @AiltonZuc. Qual é meu Instagram? Quem me segue lá no Instagram? Mas eu não faço aula no Instagram. Né? Professor, mas você não fica dando dicas no Instagram? Muito difícil. O que você posta lá? Posto aulão, posto... O que eu posto? Posto tanta coisa, cara. Mas assim, algumas dicas, mas são poucas. Eu não posso falar que eu fico dando dicas no Instagram. Eu sou muito honesto. Agora é o seguinte, quando eu caio aqui no Periscope lá a dança tem também. Quando eu caio aqui no Periscope é pra rachar, né? Eu não abro aqui o Periscope pra ficar falando. Aí é igual aulão. Já me viu lá no aulão? Né? Já me viu falando de dança em aulão? Vocês nunca viram. Esse é um mecanismo de relaxamento. Eu gosto, né? Vocês sabem disso. Mas veja, fora, um divisor de águas na vida, né? Lá no aulão, a chapa é quente, é paulada, né? Isso, no Instagram, posta aí, isso aí. Precisa vir em São Paulo de novo? De novo em São Paulo? Precisa fazer um aulão em São Paulo. Fizemos esse ano, né? Foi até na greve do caminhoneiro, jogo pesadíssimo. Fizemos um aulão lá. Olha a Deb aí lá do Maranhão, minha querida. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Gente boa demais. Ela postou uma foto essa semana com a camisa do Adelante. Joga pesado, tá no nível bom, né? Que Deus venha te abençoar aí. Tô acompanhando você lá. Aulão de Sampa foi top, olha lá. Ó, vou falar a verdade pra vocês, de coração. São em 2 anos, né, que eu faço trabalho aqui, pessoal, dessas aulas, né? Comecei em 2016, 17, 18. E rapaz, é isso, vai fazer 3 anos no ano que vem. E muita coisa, tem muita coisa, por isso tem o Zuckerberg com 500 páginas, muita informação, muita coisa, fora os aulões. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu fico feliz porque hoje o Adelante é conhecido nacionalmente. Quem é o Adelante, professor? Você? Não, o aulão, né? A galera me conhece também pelo aulão, mas o aulão é conhecido nacionalmente como um trabalho sério, um projeto sério. E eu fico feliz, né, da gente ter mudado esse conceito de aulões, né? Você tinha aí aulão com banda de música, com dança, aí ó, com, sabe, risada, piada. Porra, o aluno um dia antes da prova, sabe, ele quer questões, ele quer, sabe, aquela revisão. Então eu sempre pensei em fazer um aulão em questões. Ah, Zuc, você é maluco, fazer aulão em questões, vai gastar dinheiro fazendo cópia para o aluno. Ah, e o aluno fica muito cansado. Ah, ninguém faz isso. Ah, o aluno precisa descontrair um dia antes. Ah, ninguém vai adotar esse ritmo. Ah, não sei o quê. Problema, eu falei, eu vou fazer, vai quem quer. Graças a Deus, hoje o aulão Adelante não é um curso, o Adelante não é um curso, mas se sustenta. Né? Graças a Deus. E olha que, né, a gente tem concorrentes, são cursos, que tem aulas, né, que o aluno compra o curso e ganha, e são aulões bons também, como hoje eu indico, por exemplo, o aulão do Supremo é um excelente aulão, né, mas tem tem do Supremo e tem de outros cursos, é isso, mas cada um tem o seu formato, né, de aulão, beleza? Eu acredito no aulão em questões. Agora, você ainda tem aulões em dicas, e o aulão do Supremo é um aulão sério, né? Conheço os professores lá, excelentes professores, e indico também, excelente. Agora, veja, eu não acho, assim, com muita banda, com muito negócio, isso aí pra mim é meio complicado, né? Não é o caso, né, do curso Supremo, porque lá o jogo é pesado demais, lá o jogo é duríssimo. E tenho diversos amigos lá, o trabalho lá é sério também, como também é do Adelante, né? Eu sempre falo isso, eu falo isso sempre, não há concorrência entre Supremo e Adelante. Não, são projetos diferentes, cada um com seus profissionais, enfim. E o importante é isso aí. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Beleza. Eu acho que até o curso Supremo vai fazer para escrivão também, né? Eu acho que sim. Então 2 alunos aí, você escolhe onde você vai. Beleza, posso ir embora agora? Posso ir embora? Posso ir embora? Tá, vou nessa. Professor, você é 10, escribas. Isso aí. Isso. Vou nessa. Adelante focado, jogando duro. Vou lá falar agora com o pessoal do Instagram, mandar correr aqui. Valeu, pessoal. Um abraço, a gente se fala aí. Adelante focado, jogando duro. Vai lá, professor. Tchau, tchau.